Boa noite, amados. Graça e paz. Estamos juntos aqui hoje para nosso culto online de quinta-feira e teremos uma participação com a nossa irmã Vânia. Espero que você esteja com o coração aberto para ouvir a parte de Deus, a palavra do Senhor. A todos os irmãos e amigos, sejam bem-vindos. Aqui essa live é da Igreja Evangélica Congregacional do Bairro Fluminense e nós estamos juntos aqui transmitindo o recado do Senhor para todos os irmãos e amigos aonde estiverem. Temos uma frequência dos irmãos ali de Portugal, Paulo Federico, Paula Seabra, essa turma toda, lá do Mato Grosso do Sul, Crisanto, aqui da nossa redondeza, do Rio de Janeiro, aqui em nossa cidade, São Pedro da Aldeia. Deixamos o nosso abraço, que você seja bem-vindo e que esse momento seja edificante para a sua vida. Vamos ter agora um momento de louvor. A nossa irmã Vânia vai estar ministrando em Libras uma canção que possa falar o seu coração, e aqueles que são deficientes, não são ouvintes, estarão também participando desse culto conosco. Deus abençoe. A paz, irmãos. Estou um pouco nervosa, um pouco tímida, mas vamos adorar o nosso Deus, continuar adorando o nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Saudade dos irmãos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, 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 Deus é o nosso Pai. Muito bem, meus irmãos, muito bem. Que Deus abençoe o nosso coração com a canção ministrada, nossa irmã Vânia. Temos visto aqui alguns irmãos, a irmã Elma, Fabiana, Cioli. Deus abençoe a vida de vocês. Mais gente chegando. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42 em diante. Atos 2, 42 em diante.
Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, e que Ele, o Senhor, nos abençoe com a sua palavra lida. Meus queridos, nós estamos vivendo dias em que estamos todos em quarentena por conta de uma pandemia do coronavírus. E eu queria falar de um outro vírus. Outro vírus que pode surgir no meio desta pandemia. E eu não estou aqui a exagerar. Uma dessas pandemias que podem surgir no meio do povo de Deus é a pandemia chamada desigreja-vírus. Desigreja-vírus. O seu epicentro, o lugar da origem, o lugar do foco maior, está entre os desigrejados e com aqueles também que são contra as reuniões no templo. Estamos lidando com outro tipo de vírus, se não estamos, já estaremos a lidar, que eu chamo aqui, denomino desigreja-vírus, onde o epicentro desse vírus ele está focado nos desigrejados, naquelas pessoas que acham que podem viver sem a igreja, sem estar em comunhão com uma igreja local, com o corpo de Cristo. E também esse epicentro está também relacionado entre os que são contra as reuniões dos crentes nos templos. Existem esses dois tipos de situações. E eu chego à seguinte conclusão: a maior proliferação desta pandemia tem a sua curva justamente neste momento de quarentena em que vivemos. Ou após esse momento de quarentena. Por conta do seguinte evento desse momento. A grande parte das igrejas evangélicas estão realizando os seus cultos denominados online. Ou seja, o pastor dirige-se a uma igreja, ou faz de sua casa, ou de algum lugar apropriado, e transmite vídeos, lives, como nós estamos fazendo aqui, na preocupação de levar para o seu rebanho a palavra de Deus, abastecê-los, supri-los com a palavra de Deus. E nós temos observado que houve uma explosão no Brasil, principalmente no Brasil, onde os pastores estão utilizando essas ferramentas, onde estão gravando programas, onde estão levando a palavra de Deus através das redes sociais, através de programas como este que nós estamos tendo aqui. E essa explosão, ela revelou uma paixão evangelística. E eu digo graças a Deus por isso. Graças a Deus, Deus está utilizando os meios que existem, para que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. Mas os desigrejados, os que são contra as reuniões no templo, podem se aproveitar desse momento para disseminar suas ideias, dizendo o seguinte: bem, no período da quarentena do coronavírus, os crentes, eles cultuavam a Deus nos seus lares. Eles cultuavam a Deus nas suas casas, trancados nas suas casas. Os pregadores viraram pregadores virtuais. Foi-se utilizado, então a igreja ela funcionou
dentro desse parâmetro. E aí eles vão disseminar as suas apócrifas ideias, suas falsas ideias, as suas que estão apartadas do melhor a palavra de Deus pode falar acerca dessa questão. E aí vão surgir pessoas contaminadas dizendo que podem servir a Deus no comodismo de suas casas. Então esse assunto é sério. Esse assunto é sério. Você vai no YouTube, por exemplo, você escolhe lá quem você quer ouvir. Você escolhe lá qual é o pregador que você quer ouvir. Um pastor amigo meu, pastor Fábio do Amaral, lá de Mossoró, do Rio Grande do Norte, falou assim: Fábio, hoje eu ouvi 10 mensagens, estou abastecido. Então há esse recurso sobejando aonde a palavra de Deus chega, mas nada substitui o encontro. Nada substitui. Agora, os defensores da igreja não se reuniam em determinado lugar no templo, e os defensores da ideia dos desigrejados, achando que não precisa de igreja para servir a Deus, que podem servir no seu comodismo, à sua maneira, eles podem utilizar-se desse hiato, desse momento temporário que estamos vivendo, para justificar, corroborar as suas teses, as suas ideias. Já vou logo dizendo, elas são apócrifas. Elas não provêm do conselho da palavra de Deus. Claro que não será numa live que nós vamos esgotar esse assunto, que ele é histórico, ele é extenso, ele é complexo. Não iremos esgotar. Mas nós precisamos estar vigilantes, tomar as devidas precauções, nos respaldarmos nas Escrituras contra esses possível vírus que eu denomino de desigreja-vírus. Desigreja-vírus. Para que a nossa fé e a nossa prática esteja alicerçada nas Escrituras. E é com esse pensamento primário que eu chego a esse texto aqui que nos estimula muito a pensar sobre isso. O texto de Atos, capítulo 2, do 42 a 47, são 6 versículos. Eu poderia citar o Salmo 133, eu poderia citar o Salmo 122, que poderiam aqui corroborar Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns, quanto antes vede que o dia se aproxima. Ó, quão bom e quão suave é viver unidos os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. São textos que corroboram essa nossa prática de uma reunião no templo, no lugar do encontro. Então eu quero me debruçar aqui na dinâmica desse Atos capítulo 2, do 42 ao 47. Algumas coisas que me chamam a atenção aqui. A primeira delas é que esse texto diz sobre uma referência apostólica. O versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A Bíblia está dizendo que a convivência comunitária, ela tem uma dinâmica, e essa dinâmica é ter uma referência apostólica. Ou seja, ter alguém transmitindo a santa palavra de Deus. Ter alguém expondo a verdade. Os apóstolos são aqueles que tiveram um contato pessoal, que foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus, que são testemunhas oculares, portanto, da vida do Senhor na terra. E eles pegaram essa vivência deles, adicionada à palavra de Jesus, e escreveram as suas cartas, escreveram os seus evangelhos. Sobre essa palavra, sobre esse respaldo, é que nós apoiamos a nossa fé, o nosso credo, a nossa vivência espiritual. Precisamos ter uma referência apostólica. Pastor, o senhor é apóstolo? Não, não sou apóstolo, sou pastor. Agora, então,
Aonde estão as referências apostólicas? As referências apostólicas estão na palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu posso muito bem desenvolver a minha fé diretamente com a Bíblia. É verdade, é verdade. Mas você está se esquecendo que Deus concedeu dons aos homens. E Deus não te deu todos os dons, a fim de que você seja autossuficiente. O corpo de Cristo, ele trabalha dentro de uma interdependência, um do outro, um membro do outro, uma parte e outra, para que juntos possamos ter o entendimento pleno daquilo que Deus quer para a nossa vida. E não podemos excluir disto a questão da referência apostólica, a questão da referência do ensino, da pregação da palavra de Deus. Precisamos disso. A igreja primitiva, aqui no texto que lemos, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós temos que perseverar. Mas não só ter a referência apostólica, mas também ter prática saudável de espiritualidade. Olha como é que esses crentes viviam. Eles participavam da doutrina dos apóstolos, eles participavam da comunhão uns com os outros, no partir do pão, nas orações, e em consequência, no versículo 43, está dizendo lá, isso gerava um temor no coração deles. Em cada alma havia temor. Ou seja, havia uma prática de uma saudável espiritualidade. A saudável espiritualidade, meus irmãos, meus amigos, ela exclui o individualismo. O que os desigrejados querem, os que pensam da não necessidade de se reunir no templo, é estimular o individualismo. Ou seja, um viver individual, apartado de outras situações. O versículo de número 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Estavam juntos. Estavam juntos na oração, no partir do pão, na comunhão. Ou seja, essa prática saudável de espiritualidade, ela exclui o individualismo. Ela exclui outra coisa, o isolacionismo. As pessoas ficam isoladas, as pessoas ficam vivendo para si mesmas. E isso faz um mal terrível para a vida das pessoas. Elas estavam juntas, elas tinham comunhão, elas diariamente perseveravam na doutrina dos apóstolos, de casa em casa e unânimes no templo, juntas no templo. Outra coisa que uma prática saudável de espiritualidade exclui é o desenvolvimento de uma fé fora do corpo. Fora do corpo. Uma prática saudável de espiritualidade é para ser desenvolvida dentro do corpo. Porque Deus concedeu dons aos homens. Deus deu os apóstolos, Deus deu os mestres, pastores, evangelistas, Deus deu os profetas, Deus deu para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. É Deus quem dá isso, é o Espírito que nos dá isso. E Ele não nos dá um viver apartado do corpo, de uma fé fora do corpo. Não, a fé que Deus nos deu é para ser desenvolvida dentro do corpo. Então, meus amados, desenvolver uma prática saudável de espiritualidade, isso é contra o isolacionismo, isto é contra o individualismo e é contra o individualismo de uma fé fora do corpo. Deus te deu uma fé para ser desenvolvida. E o texto diz isso aqui: os que creram estavam juntos e não isolados, cada qual no seu quadrado. Pastor, nós estamos agora numa situação, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. Mas é uma questão transitória, é uma questão temporária, não é a via de regra. Não é a via de regra. Nós estamos passando por um momento e sairemos desse momento. E quando sairmos desse momento, o vírus, o desigreja vírus, pode nos pegar.
para fazer-nos voltar a continuar trancados na nossa vida isolada. Não, Deus não nos chamou para isso. Ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. A Bíblia ainda diz, já disse isso aqui, vou repetir. Ela diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em terceiro lugar, a terceira dinâmica da vida comunitária, ela tem um ponto de partida. Ela tem uma referência apostólica, e os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Ela tem uma prática saudável de espiritualidade, que exclui o individualismo, o isolacionismo e o desenvolvimento de uma fé fora do corpo, mas ainda ela tem um ponto de partida. Tem que ter um ponto de partida. E o ponto de partida é no templo. Olha o que a Bíblia diz, verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Os apóstolos estavam no templo. A pregação era originariamente desenvolvida naquele ambiente do templo. Templo não são paredes, porque a Bíblia diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. A Bíblia diz isso. Nós somos o templo, individualmente somos o templo e coletivamente nós somos o templo, a igreja de Deus. Os dons estão manifestados na igreja, no corpo de Cristo. E esse corpo se reúne em um lugar. E esse lugar é o ponto de partida do desenvolvimento coletivo da fé, da família de Deus. Então, ele é o local do encontro. É o lugar onde nós vamos nos encontrar. Não é o templo pelo templo, é o que é feito no templo. E o que é feito no templo, numa igreja essencialmente evangélica, aonde prioriza a pregação da palavra de Deus, é a palavra de Deus que é o centro das coisas. Não é o louvor, não é a dança, não é a ação social, não é a administração da igreja, não é a pregação da palavra de Deus. Uma porta aberta é aberta para a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus, ela é para a salvação dos perdidos e fortalecimento dos salvos. Fortalecimento da vida espiritual dos salvos. É o lugar do encontro. O centro da igreja, o principal objetivo da igreja é propagar as boas novas. As portas dos templos feitos por mãos humanas estão abertas para abrigar o outro templo que somos nós, a igreja de Jesus, a que comunica as verdades do Senhor. Lá é o ponto de partida. Aqui na igreja primitiva era o ponto de partida. Eles perseveravam unânimes. Havia unidade no templo, o corpo de Cristo lá, perseverando aos pés dos apóstolos, aprendendo a doutrina dos apóstolos. E a partir daí, eles partiam o pão de casa em casa. Comiam com alegria e singeleza de coração. A partir daí haviam milagres acontecendo, verso 43. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A partir daí, em exercício dessa exclusão do isolacionismo e do individualismo, havia um espírito participativo, fraterno. Eles ficavam preocupados com os que têm menos. Eles ficavam preocupados que tinham fome. Eles se organizavam. A ação social era toda organizada para atender as pessoas, a ponto deles venderem as suas próprias propriedades e dividir esses valores com os que menos tinham. Era o Espírito de Deus trabalhando no meio daquela igreja. Mas a partir da perseverança desses crentes com a doutrina, e perseveravam unânimes diariamente no templo, sendo guiados pelo Espírito do Senhor na palavra. Aí vai surgir o louvor, aí vai surgir a ação social, aí vai surgir missões. É a partir daí que o Senhor vai acrescentar, verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ou seja, o viver dessa igreja comunitária gerou simpatia para os que estavam à volta. E o próprio Deus se encarregou de mover aqueles corações e ele disse, eu ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos.
Quando eu digo que desigreja vírus, é um vírus, é uma ideia apócrifa, é uma ideia perigosa. Após esse tempo nosso de quarentena, é porque nós temos que ficar atentos a isso. O autêntico crente no Senhor, ele tem saudade da vivência comunitária. O autêntico cristão, ele não vai se esconder atrás do comodismo, vendido por esse vírus, para poder desenvolver a sua fé individualizada, isolada, fora do corpo. Não. O autêntico crente está aguardando o dia em que o Senhor, movendo os lábios das autoridades, disserem: podem os crentes retornarem a reunir-se no templo. E aí nós vamos repetir o que diz o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é o lugar da bênção, é o lugar do encontro. O Salmo 133 diz: ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então, amados, cultive no seu coração essa disposição. Não deixa esse vírus maldito tomar conta da sua mente. Jogar você no comodismo, no sofá, para você desenvolver a sua fé independente. Deus não nos chamou para sermos independentes. Deus nos chamou para sermos dependentes dele e um dos outros. Se nós desejamos ser um tipo de igreja primitiva que exala a presença de Deus na vida, nós temos que olhar aquilo que a palavra do Senhor nos diz nessa noite e ficarmos firmes com ela e não abrirmos mão dela. Não é templo pelo templo, não é templo pelo templo, não é reunir por reunir, não é um evento, é o corpo de Cristo unido. E a Bíblia, ela fala com muito agrado a união dos crentes. Se você é crente no Senhor Jesus, no dia que se ouvir dizer a casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Essa alegria não seja só o que está registrado na Bíblia, também esteja registrada na tua vida. E que Deus nos abençoe. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos orar? Nós temos aqui alguns motivos de oração. Vamos orar pela nossa irmã. É um pedido que a nossa irmã Sônia Regina nos fez. Ela tem um irmão chamado Osmar, que deverá por esses dias passar por um procedimento e há toda uma preocupação. Vamos orar por ele. Vamos orar pelas nossas irmãs grávidas. Nós temos a nossa irmã Jaqueline, que está próxima de dar à luz. Nós temos a irmã Cristal, que também está próxima de dar à luz. Vamos lembrar da nossa irmã Nádia, que está lutando lá contra a sua asma, né? Desde 2002 que ela não tem crise, voltou a ter crise. Vamos orar e nos sensibilizar para levarmos para a igreja até no domingo pela manhã cestas básicas, gêneros alimentícios para atender aquelas pessoas que mais precisam. Vamos estar cuidando dessa parte, fazer o que a Bíblia está dizendo, né? Partir o pão com quem não tem o pão, dividir o que nós temos para abençoar as outras vidas. Vamos estar intercedendo nesse momento por esses motivos, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque tu és bom. O Senhor nos transformou de pessoas errantes, apartadas de ti, das alianças do Senhor, e nos constituiu como família de Deus. E nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um lugar para se reunir, nesse momento agora, de maneira passageira, estamos nos encontrando aqui através desse veículo, a internet, pedindo que tu abençoes esses irmãos e amigos que estão ao alcance desse momento, dessa ministração da palavra, desse momento da oração, do louvor. Queremos orar pela vida do Osmar, queremos orar pela vida da irmã Jaqueline, que está próxima de dar à luz, bem como a Cristal, nossas irmãs aqui da igreja. Queremos orar pela irmã Nádia e pelos nossos idosos, pedir que tua boa mão acompanhe e abençoe a vida de cada um. Cada lar agora, que receba o impacto do teu poder, que tu visites também as nossas autoridades constituídas, dando sabedoria, autoridade, tratando do nosso coração, tirando toda a ansiedade, suprindo cada uma das necessidades dos teus filhos. Ó Deus amado, ouve a nossa oração, abençoa o prefeito de nossa cidade, que está enfermo,
o Cláudio Chumbinho, estenda a tua mão sobre ele, cura ele, faz novas coisas na vida dele para o louvor da tua glória. Nós queremos te agradecer por esse momento e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amado. Uma noite feliz e descansada.